Vou te contar uma história que aconteceu hoje aqui, ontem, a gente estava fazendo a escaleta do primeiro capítulo da novela. E aí tinha assim, alguém falou assim, Sala de Valentina. Aí eu falei, sala não, salão. Banheiro não. Banheiro não. A gente, quando tem coisas também que são muito divertidas, né? Teve... Na nossa casa era imensa. Então, quando montava o cenário, né, Maria? Montava aquele cenário que ocupava o estúdio inteiro. Era sala de jantar. Quando tinha sala de jantar, ai, sala de jantar. Porque significa que nós vamos fazer aquela situação umas 20 vezes. E vai cobrir daqui. Mas a comida era incrível, a comida sempre. A comida era boa. Gente, a comida era sempre tão boa. Mas eu nunca comi. Mas como que você comia? Porque a gente só brigava. A gente brigava, quando a gente ia comer, já levava os pratos e acabava a cena. Agora acabava de gravar, eu comia. Ah, mas você comia, mas eu ia lá gravar. Você tinha 50 cenas, não tem culpa. Quando eu vi o prato já tinha ido embora, eu falei assim, gente, mas eu não comi. Aí quando eu vi alguém já cuspia, que era pra não ninguém pegar o meu prato. Mas aquela sala imensa, aqueles quartos imensos, aquela coisa imensa, só que o autor também, ele vai, visita, né? Você vê as coisas, mas não tem a dimensão do que é a gente gravar num espaço que pode parecer, falava corredor, quem pensa corredor é uma coisa comprida, não. Quando eu descobri que o corredor era assim. Aí um dia o Aguinaldo tá lá, e a gente tinha acabado de gravar o Infarto, que graças a Deus ele me deixou na cama passando mal, dormindo com remédio, enquanto o elenco inteiro estava gravando o Infarto do tamanho desse negócio, dessa mesa. Parecia um vodeville, né? Exatamente. Cada um saía, aí eu falei assim, gente, alguém precisa avisar pro Aguinaldo que o espaço é muito pequeno. Aí eu falei assim, mas como é que se fala? Porque acho que já deve estar escrito mais adiante. Aí um dia ele foi lá visitar. A primeira coisa que eu fiz foi assim, vem cá. Olha isso aqui. Ele falou, é pequeno, né? Eu falei, é pequeno. Era mínimo. Não tinha condição da gente gravar pra chorar. Assim, porque pra chorar tinha que chorar 13 vezes. Porque até a câmera pegar você, né? Tem que gravar aqui. Aí quando o Nero morria, a gente só pensava, será que vai ser no corredor? Aí foi no quarto que tinha espaço, porque no corredor já tava todo mundo traumatizado. Pensava assim, tem que tirar essa parede, tem que tirar isso, então vamos fazer não sei o que. Daí quando foi pro quarto, porque imagina, aquela morte ia ser muito dolorosa se caso a gente tivesse que fazer naquela coisa. Mas cenas de mesa eram muito boas, né? Porque a gente tinha eu e ela tínhamos coisas incríveis, textos incríveis, e que a gente, quando começava a fazer a cena, ensaiar a cena, sempre dava muito prazer, porque a forma, né, da acidez é uma delícia de você falar, né? Isso para um autor escrever, e para o ator, acho que dá mais prazer pra gente de falar aquelas coisas absurdas. Não, e você fez a Lília tem uma generosidade assim com as colegas que é impressionante, porque ao mesmo tempo que quando você ilumina o outro, né, você ilumina todo mundo. O grande ator não quer né, diminuir ou ficar na luz, ele quer aumentar o outro, porque isso vai... E ela inventou um detalhe que no caso da gente, que era falar Daniel lê. Uma coisa que ela criou, uma coisa que é pequena, e que aquilo foi tão importante pra mim, colocou meu personagem né, a implicância dela então é uma inteligência cênica assim, e que vai aumentando o trabalho do outro, que é incrível. Porque o nome geralmente é Daniela,
né? Então, se você quer implicar, você fala Daniele. A Daniele. Porque Daniela é um nome que você fala assim, é chique. Agora, Daniele parece que ficou meio... Ela queria humilhar. Eu queria humilhar. Eu queria humilhar. A minha origem humilde. Mas a gente teve grandes cenas, eu e a Maria, grandes cenas de bem fortes e depois a gente, como a gente se dá super bem, e eu trabalhei com a Maria, fazia muitos anos, eu trabalhei em História de Amor, que ela roubava o Zé de Abreu de mim. Grande coisa roubar o Zé de Abreu. Podia ter ficado pra você. A gente está gravando. Ô Maria. Zé, te amo. Mas era isso mesmo, ela roubava o Zé, quer dizer, roubava o Zé. Eu não queria nada com o Zé, porque eu era apaixonada pelo Zé Maia na história, né? E aí, ele de repente começou a ter um caso, mas só que era divertido, né? Porque era uma menina com o Zé de Abreu e eu sofrendo pelo Zé Maia, quer dizer... E aí depois a gente se reencontrou nesse trabalho onde ela era minha nora e fomos muito felizes. E tivemos cenas incríveis mesmo. Mas as cenas do jantar, sempre, sem jantar, almoço, sempre café da manhã, sempre a gente aproveitava depois que a cena acabava, porque primeiro era alívio da gente ter, né, vencido aquela cena e as cenas, né? E depois também pela forma como resultava. E no vídeo, muitas vezes, a coisa mais difícil é você fazer cena onde tem uma mesa, por exemplo, no escritório, que tinha muitas cenas, sala de reunião, que tinha muitas cenas com todo mundo junto, ou jantar, porque não pode parecer um jogral, né? E os autores, o texto não é um jogral, o texto é assim, eu estou falando, se você está numa mesa comigo, você vai dar sua opinião, o outro também. Então, a forma de você levar a condução na direção, ela é muito importante, porque pode falar um, falar outro, e sempre a gente, quando acabava, a gente sentia que tinha sido um golzinho ali. Sabe? Mesmo com o trabalho que dava, isso dá muita satisfação. Geralmente era no começo do dia, porque tinha muita coisa para ser feito, então era melhor vencer as mais difíceis. Então a sensação que dava era que a gente venceu essa, era muito bom. Nunca vou esquecer. Também o Zé de Abreu, né? Alguma pergunta? Eu tenho uma aqui. Sim. Oi, Lília. Oi. Tudo bem? Me chamo Tudo Adriano, bom? sou do Oi. interior de São Paulo. De que lugar do interior? De Itapeva. Ah, de Itapeva. Itapeva. Estou emocionadíssimo de você, porque eu gosto muito do seu trabalho, de verdade mesmo. Muito obrigada. Agora eu quero te fazer uma pergunta. De todos esses anos de carreira, qual foi a cena mais emblemática? A que mais mexeu com você? Que mais te cobrou e que te deixou assim, que você saiu do estúdio assim... Você traz consigo, no coração, até hoje. Sim. Olha, não teve uma cena. Eu tive algumas cenas que eu posso dizer. A primeira cena que eu tive, que me deixou muito assim, foi quando eu fazia Vale Tudo. E eu tinha o Reginaldo Faria, que me tratava muito mal. E um dia eu entro na sala dele e acabo, era um rosário assim. E eu lembro direitinho que era o Maurinho até que estava dirigindo essa cena, e ele falou assim: o que você acha, Lília, de você não pensar para falar? Eu falei: eu acho ótimo, porque uma pessoa tem tanto, que a outra botava tanto medo, humilhava tanto, que se fosse falar com muito jeito, não, tinha que ser. Então foi uma cena que eu tenho, quando eu acabei, eu falei assim: nossa, não me imaginei que eu teria condições de fazer uma cena daquela, porque era um personagem muito leve, muito divertido, e eu nunca tinha me testado nessa, né? Depois foi quando eu fiz Páginas da Vida, que eu tive uma sequência com o Caruso
muito violenta, que que eu me machuquei de verdade, mas isso não era o caso, não era esse o problema era a violência da cena, de uma maldade, de uma grosseria, sabe, de ambas as partes, como marido e mulher. Tive uma cena muito legal, que foi a cena que foi pro Emmy quando eu fui a segunda vez indicada, que era uma cena no telefone de Viver a Vida, com a Aline. A cena em Fina Estampa, quando ela entrava e via o filho noivando e aquela humilhação, que era uma sequência imensa, que também quando eu saí, eu falei, eu sempre peço um milkshake de chocolate. Quando eu saí, eu falei, meu Deus do céu. Aí quando você sai e faz, você fica rezando uma semana para que tudo dê certo, que vai ao ar direitinho, que se tiver algum exagero que tenham limado na edição, enfim. Foi... também eu não sabia que eu seria capaz de passar por aquela humilhação com aquele personagem. E aí também muita gente na televisão e pessoas importantes que depois daquela cena vieram conversar comigo, que também diziam que não acreditavam que eu seria capaz de me transformar e fazer uma sequência, né? Que eles me viam sempre de uma forma e que passaram a me ver de outra. Eu acho que eu ganhei muito respeito depois que eu fiz a Griselda. E agora, no Império, eu posso dizer que dia sim e o outro também, eu tinha cenas incríveis. Não dá para destacar, porque eu acho que eu seria injusta com o Aguinaldo e até comigo, porque eu me lembro de todas as semanas eu pegar aquele bloco de capítulo e ter sempre alguma coisa que exigia de mim um esforço e até mesmo uma forma. Eu falei assim, não, isso aqui eu conheço esse caminho, tem que ser outro caminho, e pelo outro caminho eu conseguia dar mais verdade, porque o texto era sábio, né? Tinha uma com a Marina, que você olhava para ela e falava, você é uma menina. Pois é, teve essa sequência, eu acho que foi uma sequência que deu um start muito grande para humanizar. Porque eu entrava procurando o comendador na casa da Marina, ela não estava, e como ele não estava, eu começava a conversar com ela e toda aquela coisa daquela mulher, né, assim, querendo ser a imperatriz, ou se colocando como imperatriz, ia por terra. E eu não fazia muito esforço para mostrar que ela não precisava fazer o esforço, porque o texto, ele cumpria essa função. Então eu só tinha que dizer, e aí eu escolhi a maneira mais simples de falar a verdade mais absoluta de uma mulher que está sendo passada para trás por uma menina. E aquilo foi... Então, mas logo em seguida veio outra sequência, quer dizer, você falar... basicamente de uma, até uma sacanagem com as outras cenas. Acho que foi a novela que eu mais me dediquei, mas ao mesmo tempo também eu tinha muito retorno não era à toa que todo mundo falava assim, não sei como é que a Lili aguenta, a gente aguenta porque é bom. Se fosse ruim, aí era o caso de dizer, não sei como é que aguenta fazer essa porcaria, mas não era, né? Era o oposto disso. Então, se aquela te cena responde... com o Caio do começo também, quando ele conta que atropelou e que você lindo, E tinha uma sequência do Caio também que foi linda, que quando ele vem com uma carta, ele mostra uma carta que ele escreveu, e que eu falo, como você pode ser assim, que ele, sabe, eu acabo com ele e vou pra cima dele, mas não é pra machucar, pra nada, mas é uma coisa de mãe. Também quando ele manda ele fugir, e eu pego um vaso lá mais pro final e jogo na cabeça do comendador, e ele pergunta, mas por que ele fez isso? Eu falei assim, se você quer ir atrás, vá, mas não me peça para fazer uma coisa dessa, sabe? Como mãe, né? Eu tenho... Então essas coisas são... E mesmo no final, que tinha um texto
Era uma mulher trágica, era uma Medeia, sei lá, era um personagem shakespeariano, né? Que eu contava o que eu esperava de um filho, o que eu esperava e o que tinha acontecido com a vida dela e com a vida dela. E era lindo, muito, extremamente bem escrito. Então foram várias cenas, né? Isso eu acho que... Eu tenho curiosidade sobre duas cenas suas, assim. Primeiro é porque eu vejo você em papéis dramáticos, você falou da Aldeide, mas eu queria que você falasse um pouco da Amorzinho. Ah, imagina, Foi uma explosão você ficar de calçola vermelha, né? E você gritava e tal. Quero homem, eu quero homem. E aqui... Eu gritava porque tava lá no teu. Eu quero homem, chama os homens. E outra cena sua, em contrapartida, você fez uma cena no divã com a Alexandra Richter, que tá morrendo. E essa cena me faz chorar muito, assim. Que ali são duas amigas se despedindo. Eu queria que você falasse um pouco dessas cenas assim tão díspares, assim, como é que foi pra você? Pois é, no Namorzinho, então, Namorzinho começou assim, sem cenário, sem nome, assim, sabe, não tinha nome de nada. E quando o Paulo Biratã me chamou pra fazer esse personagem, eu chorava o dia inteiro. No dia inteiro eu só pensava nisso, porque eu vinha de uma sequência. Eu vinha de Vale Tudo, né? E da Aldeide, que fez muito sucesso. E de repente, eu me vi naquela... Tinha 2 linhas a sinopse, não é? Tinha 2 linhas. Ela é amiga de não sei quem e acabou. E eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí o Paulo falava assim, eu preciso de você aqui. O Paulo Biratã. Eu preciso de você aqui. Eu falei assim, sim, mas o que eu vou fazer aqui? E ele... Aí tinha um personagem que era quem? Era o personagem que era a Ateuda e Manteuda, que era a Luísa Tomé, que foi fazer. Eu falei assim, e eu não posso... Eu tinha vindo da Aldeide, que era toda gostosa. Eu não posso fazer Ateuda e Manteuda. Não! Pensei comigo, ele não me acha nem gostosa. Ficar quieta, vou ficar com esse amorzinho aqui e acabou. Aí comecei a novela no mau humor. Às vezes o Paulo dirigia, o Paulo falava assim, fala isso daí, você não tem nada pra falar mesmo? E eu olhava, quieta, tá bom, falo, vou fazer o quê? Não tem nada pra falar. Aí foi indo, eu com a Rosane, que já tinha batido uma bola bem boa em Vale Tudo, eu com a Rosane, nós duas. E também tem o lado generoso do diretor, porque às vezes a gente não fala, mas a câmera tá na gente, né? Então essa coisa de você só plugar para quem tá falando, não. O bom diretor também, ele sabe, dentro de uma situação, como é que se deve colocar os atores que estão interpretando a cena. E não tem 2 falando e os outros estão ouvindo, eles não estão pensando, eles não estão raciocinando no que estão acabando de ouvir. E os diretores eram generosos. Com isso, meu personagem acho que foi ganhando espaço, e um dia eu tô na cidade cenográfica, tá Aguinaldo, Ricardinho Linhares, né, Ana Moretti, são os 3, aí veio o Ricardinho falar assim, você vai ganhar cenário. Quando falou isso, pensei que eu tinha ganhado na Mega Sena. Você vai ganhar cenário. Eu falei, eu vou ganhar cenário, assim, casa de amorzinho, é isso? Casa de amorzinho. Aí comecei a ter um relacionamento com o Bonfim, que era o seu Amintas, e com o Renato Consorte, que foi a meu grande prêmio, porque ele era uma pessoa divertidíssima e as cenas com ele eram incrivelmente engraçadas, e foi dando tudo certo. E aí o meu personagem virou um personagem, a novela teve 220 capítulos, quer dizer, se até o capítulo 60 eu fiquei sem cenário, depois dos 60 ele se tornou um personagem que está na cabeça de muita gente, ninguém esquece. Todo mundo, quando me pergunta qual é a novela, eu já fiz tantas, mas eu tenho carinho especial por todas, mas essa, ela tem um significado extremamente diferente das outras, porque foi uma conquista mesmo. E as coisas e as cenas eram muito divertidas. E todo mundo, eu lembro no estúdio que as pessoas entravam para assistir,
quando eu tinha cena com o Renato Consorte, que ele ia me namorar, e ele punha a mão na minha e eu ficava vermelha de alergia. Só que a maquiagem era horrorosa, né? Então, quando a gente olhava aquele vermelho, era uma coisa, não sabia o que era pior. Então, todo mundo vinha para assistir as nossas cenas. Um dia, a Joana Fon, personagem a Perpétua, personagem da Joana, fica cega, e eu e a Rosane resolvemos lembra disso? Fazer uma cantoria. Tinha lá uma reza, mas só que dancinha novamente. Tinha lá uma cantoria e a gente começou a fazer igual índio, sabe? Não sei se muito voltada ao Macunaíma do Antunes Filho, que fazia todo aquele percurso dos índios, e a gente começou a fazer a cantoria igual, era uma reza católica, só que a gente fazia como se fosse uma tribo indígena, e toda hora parava e falava assim, ficou boa? Ela, não, a gente continuava fazendo. O pessoal do estúdio, quando sabia que a gente estava dentro, a gente via que tinha plateia. Era uma maravilha. Foi uma novela extremamente feliz. Então, e quando se faz, e não era engraçada porque era engraçada, não, era comédia da maior, assim, com categoria, aquilo como deve ser a comédia, né? Precisa, objetiva, elegante, e com as pessoas fazendo as maiores barbaridades. Então, isso é um lado muito bom de você vivenciar. Esse lado da comédia, que eu acho que é importante você passar por ela. Como é que você pode emocionar as pessoas sem querer mostrar serviço, digamos assim, né? Então esse é o maior medo que eu acho no drama. Você não pode mostrar serviço, você tem que estar ali, as pessoas têm que entender que você está sofrendo. Mas você não está sofrendo, porque a hora que acaba a cena, acabou, joga lágrima, porque não vou carregando para casa, nem para minha casa, nem para meu carro, nem para lugar nenhum. Mas ali naquele lugar, eu estou carregando, então todo mundo tem que acreditar. Isso é um dom que a gente vai adquirindo com o tempo. Tem gente que adquire mais rápido, tem gente que demora, mas é um dom de você saber organizar aquele sentimento daquela hora, aquela dor daquela hora. E a comédia também é outro dom, que você também passa por um processo de seleção, que a sua objetividade, se você esgarçar ali, também erra, exagera, pode até fazer rir, mas não é a mesma coisa. Então são opostos que, na verdade, eles são muito próximos, quando a gente trabalha com a verdade. Agora tem gente que fala assim, vou fazer comédia com verdade. Como é que faz comédia com verdade? A comédia, ela é a comédia. Agora, a verdade, ela tem que estar em tudo. Não é que você vai fazer. Você já tem que partir do princípio que fazendo, você já está sendo verdadeiro. Fazendo drama, você está sendo verdadeiro. Não que aquilo você... Né? Então, quando a verdade impera, dá tudo certo. Tanto para o riso, quanto para o choro, para a tristeza, né? Ótimo. Bom, vamos prender mais a Lília. Não, tem mais alguém que quer... Tem mais alguém? Então faz. Você já falou várias vezes, primeiro, boa tarde, né? Quando você leu a sinopse de Império, você já tinha certeza que ali ia ser um sucesso, quando você pega as cenas. Não sei se você consegue, mas elencar quais as características de um texto, quando você pega, te enche os olhos, ou você fala, aqui vai dar uma cena boa, aqui vai... Sabe, pelo texto, assim, que te atrai. No Império, por exemplo, em Fina Estampa, a sinopse era escrita na terceira pessoa. Então, quando eu peguei, eu comecei a ler, e aí eu falei, eu vou começar a falar, e aí, praticamente, na terceira pessoa, você já fala como personagem, né? E isso te ajuda muito. E Império não era escrito na terceira pessoa, mas ele era escrito como se fosse quase que não é um seriado, mas assim, olha o que vai acontecer com o próximo... Era um épico, né? Era assim, olha o que vai acontecer. Aí quando chegou a história de eu pegar o diamante,
Eu ia lá e roubava o diamante. Acabou a sinopse. E ele escreveu assim, e agora aguarde os próximos capítulos. Ninguém se adonar. Ninguém sabia mais o que ia acontecer. Aí eu pensei assim, isso aqui vai dar certo, claro. Porque primeiro, a história está na cabeça dele, ele sabe o que vai acontecer. Ele terminou a sinopse como se fosse, deu aquela expectativa do que vai acontecer, então você ficou instigado, né? E com isso, te dá elementos para você pensar e voar, sabe? Uma sinopse boa é aquela que te prende, a mesma coisa do capítulo. Quando você pega um capítulo e lê, e você quer saber o que está se passando no segundo, então a coisa já começa bem. Quando você vê uma história que o teu interesse não existe, que acontece, né? Ou então, porque as histórias elas vão se repetir. Porque é melodrama, né? Você sabe que vai ter o bonzinho, o vilão, as histórias vão se repetir. O difícil agora é você conseguir fazer uma novela, um melodrama, né? O que faz parte da cultura brasileira, conseguir encontrar um tema que o público se interesse. Porque o público agora ele pode mudar para 500 canais, se ele quiser. Então, mas ele não vai mudar se ele gostar da sua história. Então, qual é o princípio da história? O princípio da história é você ter uma boa sinopse. Para onde é que vai? Então, a gente sente isso. São poucas as sinopses que eu li e que eu falei, não vai dar certo. Mas eu, graças a Deus, eu tenho passado por vários trabalhos com vários autores que, na maioria, eu fui muito feliz. Tanto na sinopse quanto nos personagens. Né? Tá bom? Obrigado. Alguém tinha uma aí para encerrar? Lília, meu nome é André, prazer tê-la aqui também. A minha pergunta é o seguinte, queria saber como que foi a construção do teu personagem junto com a Biroli, já que vocês faziam a mesma personagem, quer dizer, se vocês conversaram antes para compor essa personagem, o que a Biroli pegou de você e em contrapartida, o que você pegou da Biroli? Bom, a Biroli me conhece desde que nós fizemos Viver a Vida e eu fiquei muito próxima das meninas, né? Eu sempre fico, porque elas são muito fofas, essas atrizes. O primeiro trabalho dela, tanto dela quanto da Paloma, quanto da Aline, são pessoas que eu tenho um maior carinho e com outras pessoas que eu trabalho também. E a Biroli você tem um pouco mais, né? Não, a Biroli tem. Ela morre de ciúme. Quer saber da Biroli. Ela sempre falava assim, quando ela entrou, eu falei assim, eu tenho ódio de você, porque ela gosta mais de você do que de mim. Falava pra Biroli, te odeio, só porque tem olho azul. Mas enfim, então acho que isso também facilitou um pouco. Agora, fizemos um trabalho com o Eduardo Melevich, que foram mais ou menos umas 2-3 semanas de trabalho intenso. Justamente dessa fase passada para a fase que iria entrar nos anos atuais, né? E foi assim muito bom, acho que mais para mim até do que para ela, porque eu que fiquei observando muito como que ela agia e ela estava tentando me copiar e eu tentando me copiar através dela. Mas foi muito bom esse encontro com todos nós. Foi assim, porque não teve um trabalho específico meu e dela, mas nessas semanas de trabalho nós trabalhamos muito, eu e ela. E eu sentia que ia dar certo, porque ela é realmente parecida comigo. Assim, né, não é que é parecida, mas você olha, tem um semblante, né, e depois só faltava ter mesmo a forma de se comunicar, e foi dando muito certo, né, foi assim o nosso trabalho. Eu gosto de trabalhar, mas eu também não gosto de ficar trabalhando muito não, porque eu acho que às vezes a gente se desgasta muito antes até começar a gravar a novela. Eu acho que é importante você saber dosar o tempo que você gasta para preparação com o tempo que você gasta para
Porque quem se prepara e quem entende vai pro caminho certo. Agora, quem não entende, não adianta se preparar 3, 4 meses, pode ficar 6 meses, que vai pelo caminho errado, quem não entendeu o personagem. Não tem muito mistério, né? Nesse caso, a gente tinha entendido direitinho. Então, acho que não teve muito problema, não. Tá. Você deu uma entrevista, acho que foi pro site do Agnaldo, falando meio que você ia fazer uma vilã, mas, gente, por favor, ela também é boa, por favor, não me odeie. Você é uma das pessoas mais queridas, eu acho, assim, da televisão e tal, mais adoráveis. Você tem medo de manchar isso com uma vilãzona que seja odiada? Não. Acho que se eu falei foi, assim, de uma forma de brincadeira, leve, ou então por conta de alguma pergunta, mas eu não tenho o menor problema. Porque tem atores que não querem perder não sei, eu acho que é uma coisa meio antiga até. Antigamente, né, as pessoas elas não queriam perder, sei lá, o olhar, o carinho do público, porque sempre foi doce, ou leve, ou divertido. Eu não tenho o menor problema, tanto que em Páginas da Vida nem era para ser tão ruim, mas eu não tinha. Eu pegava aquele menino para dar banho, e o mais engraçado é que tanto a Clarinha, que fazia a Clarinha, a Joana, a menina que tinha síndrome de Down, que ela via o meu comportamento com ela e com o menino. Ela via, ela assistia televisão, ela estava lá presente. Ela me adorava, ela adorava-me. O Caruso, que ele era o vô generoso, não sei o que, ela não queria saber dele. E eu, que maltratava, mesmo de verdade, ela me adorava. E eu adorava ela. Adorava porque era assim, era uma forma... Todo falava gravando, se eu dissesse assim pra ela, gravando, ela gravava. Mas se outra pessoa falasse, ela não fazia. E eu tenho uma vontade de encontrar ela, sabe? Porque eu acho que eu gostaria de conversar com ela, de saber como é que ela tá, da forma como é que ela encarou esse trabalho, né? E porque as pessoas que frequentavam lá o estúdio, porque cada um que ia dar seus depoimentos com síndrome de Down, queriam conhecer e me conhecer, e eu era ruim. E a gente sempre sentava e eles perguntavam, faziam uma porção de perguntas, e eu gostaria de saber. E eu tive uma época, foi muito rica na minha vida, porque meus valores em muita coisa mudou. Eles me ensinaram muita coisa também, né? E, enfim, acho que não tenho esse tipo de... Tanto que o menino, o Gabriel, que eu puxava, enfiava ele na... Nem era pra puxar tanto, mas eu puxava, esfregava assim. Teve um dia que não tinha... Falei assim, cadê a esponja? Ah, não tem esponja. Tinha uma toalha, mas uma toalha ruim, sabe? Eu peguei e fiz assim. Falei assim, Lília, mas isso tá pior do que Cinderela e a madrasta. Eu falei assim, é assim que vai. E foi. Então não tem problema não. Ótimo, Lília.